Bom, pessoal, agora nós vamos passar para a análise das disciplinas específicas. Vamos começar com administração geral e administração pública. Pessoal, o material que a gente recomenda, principalmente nesse caso das disciplinas específicas, são os materiais em PDF. Em regra, ponto dos concursos e estratégia, alguma coisa de concurseiro fiscal, são os principais materiais, tá? Mas a gente vai bater uma a uma das disciplinas aqui. Vamos começar então? Administração geral. Pessoal, o material que a gente recomenda é o material do Rodrigo Renó, do Estratégia Concursos, tá? Material de excelente qualidade. No caso de administração pública, nós recomendamos o colega Rafael Encinas, tá? É um colega do TCU que já há muito tempo trabalha com essa área de administração pública e ele consegue fazer um material muito bom, tanto de teoria quanto de questões comentadas, tá, pessoal? Então, Rodrigo Renó, teoria e questões para administração geral, e Rafael Encinas para a administração pública também, questões e teoria. Pessoal, comércio internacional, aqui somente Receita Federal, né? Então, fiscos estaduais estão dispensados dessa matéria. Mas, para a área fiscal, ela é uma disciplina muito importante, que há muito tempo está sendo pedida nos editais para a Receita Federal. E os dois melhores materiais que tem, eu analisei os dois materiais, pessoal, os dois têm muita qualidade, tá? É o do Ricardo Vale, do Estratégia, e o do Rodrigo Luz, que já há anos ele vem produzindo livros e materiais em PDF de qualidade excepcional, ao lado do Missaja, né, que é um outro colega também. Então, os dois melhores materiais, tá? Teoria e questões. Ricardo Vale, do Estratégia, e do Ponto dos Concursos, o Rodrigo Luz, tá, pessoal? Não vou falar aqui qual é o melhor, acho que os dois são de nível assim excelente. Então, de repente, vocês fazem a aula zero de cada um dos cursos e aí decidem, tá? Os dois são muito bons. Legislação aduaneira tem a ver também, uma continuação da disciplina de comércio internacional, ou melhor, ela está contida dentro da disciplina de comércio internacional, tem vindo com uma quantidade de questões dos dois últimos concursos elevada. Materiais, Ricardo Vale, do Estratégia, Rodrigo Luz, do Ponto dos Concursos, perfeitos, tá? Mesma bibliografia de comércio internacional. Pessoal, direito internacional público, tá? Essa é a típica matéria que não vale a pena estudar antes do edital, tá, pessoal? Ela não tem sido cobrada nos últimos editais e não vale a pena o custo, é uma matéria difícil de ser assimilada, não vale a pena o custo, vale a pena um sprint pós-edital se de repente ela vir a ser cobrada, tá? Então, se ela aparecer no edital ali, a gente estuda, senão ela não vai ser nem citada. Porém, o melhor material, fazendo a análise, o melhor material em termos de custo-benefício dessa matéria é o do Rodrigo Luz e do Missaja no material do Ponto dos Concursos, tá? Pessoal, a gente vai falar de várias disciplinas aqui que não necessariamente devem estar incluídas no ciclo de vocês. Vale a pena pensar ali qual a hora certa dela entrar, porque se você coloca essas disciplinas específicas no momento que você não tem uma condição excelente nas matérias básicas, ela vai tirar tempo de estudo da básica e tempo de estudo da básica vai ser utilizado para o estudo de disciplinas específicas. Pessoal, a nossa metodologia as matérias básicas que vão fazer você passar no concurso, tá? As específicas, você tem que estar no meio ali, é um nível intermediário, não precisa estar entre os melhores, basta estar no nível intermediário. Agora, nas básicas, é 80%, 90% de acerto, tá? É isso aí que vai fazer com que vocês passem no concurso. Contabilidade avançada.
material que eu recomendo é o material do Gabriel Rabelo e do Luciano Rosa, do Estratégia Concursos, tá? Pessoal, quem tem dificuldade, a melhor videoaula que tem de avançada, na minha opinião, é a do Cláudio Cardoso, do canal dos concursos, tá? Essa parte teórica da contabilidade avançada, as mudanças, toda aquela matéria teórica, quem aborda melhor, na minha opinião, é o Cláudio Cardoso, tá? Então, não tem noção, vai para a videoaula do Cláudio Cardoso. Tem noção, parte para o Gabriel Rabelo e Luciano Rosa, tá? Contabilidade de custos. É uma matéria que não tem sido cobrada pela Receita Federal, mas não quer dizer que não vai aparecer no próximo edital, tá? Contabilidade de custos cai muito no ICMS São Paulo e outros fiscos estaduais, a maioria deles cobra a contabilidade de custos. A contabilidade de custos, pessoal, o melhor material que eu indico é dos colegas Silvério das Neves e Paulo Viceconte. É um livro de contabilidade de custos excepcional. Tá? É um pouco mais denso que o Contabilidade de Custos do Ricardo Ferreira. Então, se você perceber que não vale o custo-benefício de estudar pelo Silvério das Neves, você parte para o mais fácil, que é o livro do Ricardo Ferreira. Beleza? Pessoal, matéria tranquila, porém, só estudaria depois de uma autorização de concurso. Tá? Não vale a pena custo-benefício de estudar essa matéria antes. Análise das demonstrações contábeis. Pessoal, essa matéria, ela foi cobrada uma quantidade de, se eu não me engano, 2 ou 3 questões no último concurso da Receita. É uma matéria tranquila, mas que merece cuidado. Melhor material disparado é do Ed Luiz Ferrari, tá, pessoal? Melhor material do Ed Luiz Ferrari. Essa é uma matéria que você vai precisar decorar muitas fórmulas. São muitas fórmulas, mas na prática a aplicação dela é fácil. O Ed Luiz Ferrari é o que melhor apresenta. Pessoal, a gente colocou uma observação aqui. Quem estudar pelo livro do Contabilidade Geral 3D, do Sérgio Adriano, ele já é um livro que contém toda a contabilidade num único volume. Nós já falamos sobre isso. Tá? Então, você não precisa adquirir outros materiais. Em que pese ele tenha toda essa contabilidade, se você realmente tem tempo para estudar, eu recomendo que você faça as contabilidades conforme a nossa indicação separada, pegando o melhor material de cada uma delas. Tá? Para o ICMS São Paulo, tranquilo, esse livro do 3D dá tranquilo para fazer a prova e sobra ainda. Ok? Penal, civil e comercial. Pessoal, uma matéria também que tem um volume gigante, as disciplinas são de volume gigante, com peso na prova para a área fiscal, com pesos muito baixos. Então, custo-benefício tem que ser muito bem avaliado. Direito civil, a meu ver, se continuarmos com os mesmos pesos que essa disciplina tem tido nos concursos, não vale a pena estudar. Tá, pessoal? É isso mesmo, não vale a pena. Caso você vá estudar, o melhor material para custo-benefício é do Lauro Escobar, do Ponto dos Concursos. Tá? Lauro Escobar, do Ponto dos Concursos, tem o melhor material para direito civil. Direito penal, pessoal, mas é eliminatório na Receita, eu tenho que tirar 40%. Então, estude penal e estude comercial, deixe civil de lado. É uma estratégia, né? Penal é cobrada mais a parte geral, então, peso específico relativamente pequeno, não é um conteúdo grande, perto de civil é um conteúdo pequeno. Melhor material, custo-benefício, Pedro Ivo também, do Ponto dos Concursos. Excelente, tá, pessoal? Dá para fazer a prova tranquilo e gabaritado. Não é só para a gente cumprir tabela, não. Penal é bem tranquilo essa parte geral. Pessoal, direito comercial. Direito comercial, para Receita Federal, é a mesma coisa. Uma matéria complicada, relativamente extensa, mas que, como a gente precisa de 40%, vale a pena o estudo, principalmente a primeira parte, né, das sociedades, da parte de estabelecimento. Essa primeira parte é mais fácil.
A outra parte também que sempre cai e que a gente tem uma certa facilidade também é recuperação judicial, né? A recuperação judicial, aquela parte de falências, ele tem uma certa facilidade para a gente que é da área fiscal e tem sido muito cobrado. Então, vale a pena tirar alguns tópicos e, de repente, estudar por um resumo também, não seria má ideia, tá? Melhor material, Gabriel Rabelo, custo-benefício. Agora, pessoal, se vocês vão fazer a prova do ICMS do Rio de Janeiro, que direito comercial é uma matéria eliminatória sozinha e que elimina mesmo em concurso, eu vou só para falar para vocês, em 2007, primeira prova, depois de longo tempo sem concurso, eu fui eliminado no Rio de Janeiro por uma questão de direito comercial, tá? Tinha feito a 15ª nota mais alta do concurso, tinham 70 vagas, se eu não me engano, porém, eliminado por uma questão de direito empresarial. Então, é uma matéria que precisa de cuidado. Nesse caso, a gente indica o livro Direito Empresarial Esquematizado, do André Luiz Santa Cruz, tá, pessoal? Livro que é excelente, tem uma didática muito boa, ok? Pessoal, vamos para a próxima. Legislação tributária, exclusivo da Receita. 2 materiais muito bons. Material do Pontos de Concurso, Murilo Lovisco. Também, quem prefira o livro, o Murilo também tem um livro completaço, mas o material do ponto também é excelente. E o segundo material é do concurseiro fiscal, do Jorge Firmino, também colega da Receita Federal. Os dois também, pessoal, em pé de igualdade, tá? Cabe a vocês analisarem pela aula 0 qual seria o melhor, tá? Os dois são muito bons. Pessoal, macro e microeconomia. Para quem está fazendo, quem estuda específico para a Receita, não precisa prestar muita atenção em microeconomia. Por quê? Porque a ESAF ela cobra muito mais macroeconomia e quando vem no edital, que não veio no último, mas eu aposto que vem no próximo. Eu aposto que vem no próximo edital, tá? Não tem informação não, é porque a matéria é muito importante, então não sei por que ela saiu desse último edital. Macroeconomia, macro e micro, um melhor material custo-benefício é do Weber Carvalho, do Estratégia Concurso, tá, pessoal? É um material que dá conta tranquilo, o Weber tem uma excelente explicação. Agora, se você quiser, de repente, porque macro e micro caem nos ICMS e aí a micro puxa mais. No ICMS São Paulo, no ICMS Rio, você tem uma parte de microeconomia mais pesada. E aí, se você quiser estudar para um material um pouco mais estruturado, Introdução à Economia, Silvério das Neves e Paulo Viceconte. Pessoal, eu estudei por esse livro, estudei por muitos outros materiais, porque eu fui para a área de gestão, então tive que aprimorar boa parte desse material, principalmente na área de finanças públicas, né? Mas estudei bastante pelo Silvério das Neves e Paulo Viceconte, um livro grande, mas se você tem tempo, se você tem um volume de mais de 40 horas líquidas por semana, pode partir direto para o livro, tá, pessoal? Aí tem macro e micro no livro. Agora, se você não tem muito, vá para o PDF, que o custo-benefício acaba compensando. Existem outros materiais, o Marlos Vargas também tem um livro muito bom. Pessoal, aqui eu estou sintetizando, tá? Existem outros materiais, mas a regra geral aqui, a dica vai para esses dois aí. Finanças públicas. Material do Weber Carvalho, também do Estratégia, dá conta tranquilo para a Receita Federal, tranquilo para a área fiscal, tranquilo. Existem outros, Fernando Rezende, que quem também faz área de gestão de vez em quando, é um material excelente, que está defasado, se eu não me engano, o livro é de 2002, mas não tem problema, tá? É excelente. Tem também o Giambiadi, o Fábio Giambiadi, também é um material que a ESAF adora, porém o livro é um tijolo e não vale a pena, nós não sabemos nem se é certeza ela vir no próximo, então não vale o custo, mantenha no PDF. Pessoal, administração financeira e orçamentária tem sido cobrada dentro da Receita Federal, na parte de administração, ela está embutida ali, então a gente precisa, é uma matéria relativamente fácil e a gente tem que
conseguir essa pontuação, tá? Pessoal, livro Orçamento e Contabilidade Pública do Deusvaldo de Carvalho. Esse livro eu coloquei aqui porque ele é excelente, é grande, tá, pessoal? É grande. E só valeria a pena se você também faz outros fiscos, né? Pretende fazer outros fiscos que cobram essa matéria, ou então você tem uma ligação com a área de gestão, aí perfeito. Do contrário, aqui está invertida a ordem, tá? Eu deveria ter colocado o material do ponto em cima pelo custo-benefício. Graciano Rocha, colega também do TCU, que tem material conciso e que dá conta para a ESAP tranquilo, tá? Não tem erro, a ESAP cobra nessa matéria, ela cobra muito menos carga do que o CESP, que faz muita área de gestão, então eles esforçam muito, a ESAP é bem superficial e o Graciano Rocha dá tranquilo. Pessoal, legislação básica do ICMS. Agora é para a galera do ICMS. Quando a gente não tem edital próximo nem autorização, o que eu sempre instruo aos meus orientandos é que a gente tem que manter a legislação básica do ICMS para que, quando vem a autorização, a gente pegue a parte específica, o regulamento de cada estado, outras legislações, IPVA, o ITCMD, que são legislações pequenas e dá para estudar depois. Contudo, se você mantiver a legislação básica do ICMS num nível legal, a legislação básica corresponde a 40% a 50% de uma prova de ICMS. Eu digo que você pode fazer qualquer fisco estudando a legislação específica ali, o regulamento, ou parte do regulamento, pós-edital. É possível passar em vários fiscos diferentes se você dominar a legislação básica. O que é a legislação básica? É a Lei Candir, né? É a norma geral do ICMS, a Lei Complementar 87/96, e uma legislação diminuta, que é a Lei Complementar 24/75, faz parte também, que fala sobre o CONFAS, e a parte de ICMS, artigo 156, se eu não me engano, da Constituição Federal, e o Código Tributário Nacional relativo a essa matéria. Pessoal, mais importante de tudo, Lei Complementar 87/96. Essa lei tem que estar, se você dominar a Lei Complementar 87, você faz 40%, 50% da prova sem ler o restante, só com o domínio que você tem. Isso eu já testei em vários fiscos, pessoal, e não tem erro, tá? Você vai ali, se não deu tempo de estudar, uma nota razoável você vai tirar, ok? A indicação, melhor curso para a legislação básica do ICMS é do professor José Rosa, que trabalha no ICMS de São Paulo. Ele é um cara excelente, ele dá aula em São Paulo, ele tem videoaulas dele pela internet também. Ele é simplesmente excelente nessa matéria. E nós, inclusive, ele tem um livro, nós recomendamos sempre para os nossos orientandos, não vale a pena ir para o livro dele direto, tá, pessoal? Se você não tem um conhecimento relativamente grande de ICMS, da parte básica, não compensa você ir diretamente para o livro, a gente já fez esse teste e, em geral, os alunos refugam porque acaba tendo muita dificuldade. Agora, a dica faça o curso de 40 horas de legislação básica, tranquilo, coloca ali no seu material, e depois que você terminar, você entra com o livro dele. Outro livro bom também é o livro do ICMS genérico, do Demerval Frossard. É um livro muito bom, acho que também, eu não conheço, mas eu acredito que ele seja do ICMS São Paulo também. Legislação básica, tá? Pessoal, não adianta ficar pegando o regulamento antes do tempo, tá? A não ser que você estude somente para aquele fisco, que eu acho que é uma bobeira você fechar o seu leque para o único fisco, e aí se você está mal na hora da prova, e vai tudo para o brejo, tá? Então, vamos manter um pouquinho aberto, pelo menos. Se der para abrir legal, manda ver, tá? Então, pessoal, em relação à parte específica do ICMS, nós temos vários professores muito bons. Nós temos o Tudão, Wilson Cortez. Ele é excepcional, tá? Tem um material muito bom. Eu tenho o livro dele, mas acredito que ele não esteja mais atualizando esse livro. Se eu não me engano, ele está vendendo apostilas e ele é excelente. Nós temos o Diego de Grazia e
o Diego e o Christian Azevedo, os dois são muito bons, mandaram muito bem no curso para o ICMS do Rio Grande do Sul. Nós temos outros no ICMS Rio, nós temos o Pedro Diniz, enfim. Mas nós recomendamos o estudo específico daquela legislação de ICMS pós-edital, tá? Ou então pós-autorização. E aí você começa a mexer com isso aí. Antes disso, é legislação básica, tá? Legislação básica, Lei Candir, Lei Complementar 24/75. É a parte geral ali. Se você dominar isso, perfeito, tá? Vai ganhar uns pontinhos ali, dando um sprint na específica e vai dar tudo certo. Pessoal, para finalizar, matéria discursiva, aí só receita, tá? Receita Federal, matéria discursiva, dois cursos muito bons, do ponto, tá? Júnior Andrade e Luciano Oliveira. Os dois têm características diferentes, tá? Eu já tive contato com o Luciano, quando eu estudava para o TCU, eu peguei muita dica com ele, mais sobre peças ali, né? Sobre casos específicos, estudo de caso, essas coisas. A Júnior, a meu ver, ela, para a Receita Federal, ela tem um pouquinho a mais, assim, de tendência para as provas que são realizadas no modelo da Receita. Luciano, CESP, ele é imbatível, tá? Mas são os dois, se você puder fazer. Agora, discursiva, pessoal, não vale a pena estudar. Se você não tem conhecimento legal nas básicas, não pega discursivo. Você não tem conteúdo para preencher. E aí tem dificuldade, demora 2 horas e meia para fazer uma redação. Redação você faz, você começa a trabalhar depois de autorização. Aí você faz uma redação por semana, tal, e vai corrigindo, você vai ter dificuldade nas primeiras e depois vai fluir tranquilo. E a gente nunca sabe, é muito subjetiva a nota da discursiva, mas o importante é que você tenha uma nota razoável. Ok? Pessoal, então foi isso. A gente conseguiu falar. Acredito que não tenhamos deixado para trás nenhuma disciplina relativa ao ICMS. A gente pensou também em entrar na área de gestão, falar um pouquinho das matérias da gestão, porque nós temos conhecimento, nós fomos classificados no TCU também, então temos conhecimento para falar. Porém, para não misturar, uma outra hora a gente fala um pouquinho da área de gestão. Agora, a parte fiscal, acho que não deixamos nada em aberto, fechamos tudo, espero que vocês aproveitem, tá? Isso é para a regra geral. O ideal é que vocês, se tiverem condição, tenham um orientador. Eu faço esse tipo de orientação. Meus alunos, eles têm um acompanhamento personalizado mesmo, eu vejo o estilo, eu ponho simulados, o aluno comigo, ele faz simulado mensalmente, ele é avaliado semanalmente, eu vejo quando ele está desviando, a matéria dele está ruim, isso aí é uma outra visão, tá? Mas se você não faz isso, se você gosta mais de estudar sozinho, tranquilo, tá aí a dica, esse material, você vai se adaptar a ele, com raras exceções, uma ou outra matéria você troca, mas a regra geral, que você vai gostar muito, é o melhor que tem no mercado. Ok? Um abraço a todos.